Alguns documentários de crimes reais não só relatam os fatos, como também nos fazem questionar o que veio depois. Enquanto as câmeras gravam, os espectadores se preocupam com o sensacionalismo de tragédias. Número 10. A história de Elisa Lam é uma que nunca será removida de nossas memórias coletivas, especialmente porque a tragédia continua a aparecer na mídia. O evento envolvendo a turista canadense de 21 anos foi amplamente divulgado em blogs, apareceu em inúmeras listas dos 10 mais e foi extensivamente abordado em filmes e séries documentais. Séries documentais como Cena do Crime, o desaparecimento no Hotel Cecil. Em 2021, a primeira e única temporada da série documental foi concluída por Joe Berlinger e lançada em seguida. Ela narrou o infeliz falecimento de Elisa Lam, que tragicamente perdeu a vida no Hotel Cecil em um evento que desde então foi considerado um acidente. O documentário faz um perfil do cenário do caso, o próprio Hotel Cecil, que possui um histórico sombrio de inúmeros crimes, criminosos e atividades nefastas. Após abordar o desaparecimento e a morte de Elisa Lam, a série então mergulha na cultura tóxica e cruel da internet. Detetives autoproclamados criaram teorias infundadas que implicaram e assediaram inocentes, prejudicando os verdadeiros esforços de investigação. Mas ao abordar esse elemento do caso, o documentário acabou sendo mal visto por espectadores e críticos. O consenso dos críticos, uma história triste e mal contada. Um documentário que enterra o trágico caso sob teorias da conspiração duvidosas e reconstituições de mau gosto. Espectadores revoltados descreveram como a cena do crime destacou a cultura dos detetives da internet e baseou vários episódios em informações bobas. Embora simplesmente abordar o tema seja justo, foi o fato de os documentaristas realmente considerarem essas teorias que deixou muitos insatisfeitos com a série. O documentário transformou um evento trágico em zombaria, baseada em teorias da conspiração, e ainda assim divulgou o mistério como resolvido, sem fornecer as respostas que pretendia dar. Número 9. O Inventor é um documentário americano de 2019, produzido por Alex Gibney. Conta a história de Elizabeth Holmes e sua empresa Theranos. A Theranos foi fundada em 2003 e revolucionou a indústria médica com sua tecnologia automatizada, que podia realizar mais de 200 exames com apenas algumas gotas de fluido vital. Anos depois, descobriu-se que a empresa era basicamente fundada em uma mentira. As máquinas que fizeram de Holmes uma figura revolucionária eram inoperantes ou nem existiam. O engano foi exposto em 2015 com a série investigativa no Wall Street Journal. Depois, investigações regulatórias ocorreram e as operações laboratoriais da Theranos foram encerradas, enquanto Holmes enfrentou forte escrutínio da mídia. O inventor viria a documentar a ascensão e queda da empresa com imagens inéditas de Holmes, enquanto ela fazia proclamações grandiosas sobre sua empresa e o valor que ela oferecia. Apesar de cobrir a ascensão e queda da Theranos e de Elizabeth Holmes, o documentário foi criticado por não responsabilizar a fundadora. O consenso dos críticos do Rotten Tomatoes resume: o documentário O Inventor não condena diretamente a fundadora da Theranos, Elizabeth Holmes, mas apresenta uma visão abrangente do escândalo. A narrativa essencialmente era vazia. Tanto espectadores quanto críticos expressaram frustração com o fato de o documentário não oferecer uma visão real da mente de Holmes, mesmo ela pairando sobre todo o documentário. Muitos aguardavam uma explicação para o que ela fez, mas ela nunca veio. Os críticos sentiram que o filme era mais uma crítica à startup do que uma verdadeira denúncia do maior escândalo médico da história, orquestrado por uma única mente brilhante. Número 8. Em 2019, o produtor Dan Reed lançou o documentário para a televisão Living Neverland, que foca em dois homens, Wade Robson e James Safechuck, que alegaram ter sido vítimas do cantor americano Michael Jackson. Reed descreve seu filme como uma análise psicológica do abuso de menores
e afirma que ele conta a história através de famílias comuns que foram enganadas por um predador, disfarçado de alguém em quem confiavam. O filme é construído com descrições gráficas dos abusos que James supostamente sofreu entre 1988 e 1992, e Wade sugere que isso aconteceu entre 1990 e 1996. Eles dizem que o abuso aconteceu em vários locais, incluindo o Rancho Neverland, a casa de Michael Jackson. Eles dizem que Jackson chamava os atos de românticos, mas só na idade adulta eles perceberam que o comportamento era inadequado. O documentário leva os espectadores aos eventos que supostamente aconteceram, ao impacto que tiveram e às consequências do trauma ao qual as vítimas foram submetidas. Lavagem cerebral, sessões de terapia e desconfiança são apenas alguns dos temas que dominaram o documentário Leaving Neverland. Também domina o filme, porém, uma perspectiva unilateral. Leaving Neverland foi criticado por apresentar uma narrativa unilateral, sem incluir representantes, familiares ou amigos de Jackson. Além disso, um desses homens, Wade Robson, já havia testemunhado sob juramento em defesa de Jackson, insistindo que nada ilegal havia acontecido. Tanto em 1993, quanto durante o julgamento de 2005, Wade havia dito à polícia e testemunhado sob juramento, afirmando que Jackson nunca se comportou de maneira inadequada. Em 2013, apenas 4 anos após a morte do cantor, essa posição foi revertida e Wade entrou com um processo contra o espólio de Jackson, detalhando alegações de abuso que teriam ocorrido ao longo de 7 anos. Depois, ele apareceu no documentário defendendo seu depoimento posterior de que foi vítima dos abusos de Jackson. Os documentaristas não questionaram a mudança de defender o acusado para processá-lo. Leaving Neverland também não mostra contra-interrogatório. Michael Jackson é julgado neste filme, mas ninguém questiona as vítimas ou sua credibilidade. O documentário mantém uma narrativa unilateral e sem credibilidade por não mostrar evidências que resultaram na absolvição de Jackson. O filme analisa e julga injustamente um homem que não está ali para se defender ou contar seu lado. Essa injustiça levou a uma reação intensa, com os apoiadores e fãs de Michael Jackson se mobilizando para defender agressivamente seu legado. Número 7. The Jinx é uma série documental americana de true crime sobre o assassino condenado Robert Durst. A primeira temporada da série foi lançada em 2015, com 6 episódios que abordaram a vida de Robert Durst, especificamente o desaparecimento não solucionado de sua esposa, o assassinato da escritora Susan Berman e o desmembramento do vizinho de Durst, Morris Black. O acusado é suspeito de envolvimento nos 2 primeiros homicídios e confessou o terceiro, alegando inocência. Nesta temporada, os espectadores acessam diversas evidências, como a comparação lado a lado de cartas manuscritas, uma de Robert Durst e outra atribuída ao assassino. As cartas foram escritas quase da mesma forma. No fim da temporada, os espectadores se surpreendem quando Robert Durst deixa a entrevista sem saber que o microfone está ligado, revelando um desabafo incriminador e transformando o episódio em um exposé. Na segunda temporada de The Jinx, a série foca na prisão e no subsequente julgamento de Robert Durst em relação ao homicídio de Berman. Aqui conhecemos uma testemunha essencial no caso, chamada Shinga Chavan. Quando Durst apareceu no documentário, ele ainda não era suspeito, preso ou condenado por nenhum dos crimes citados. Todos achavam que ele era inocente e livre. Durante o decorrer da série documental da HBO, porém, cada vez mais evidências surgiriam, sugerindo que Durst não era tão inocente quanto todos pensavam anteriormente, e os documentaristas e jornalistas sabiam disso. Foi esse aspecto que levou a um intenso escrutínio sobre The Jinx, ou mais especificamente, sobre seus criadores, Andrew Jarek, Zach Stuart Ponte e Marcus Merlin, pois receberam críticas éticas dos espectadores e enfrentaram escrutínio policial por atrasar a entrega de provas cruciais.
As provas incluíam a infame confissão gravada pelo microfone no banheiro e as amostras de caligrafia que confirmariam Durst como responsável pelos crimes. Foi descoberto que os cineastas encontraram esse áudio em junho de 2014, 2 anos após a entrevista ter ocorrido originalmente. Eles esconderam essa informação crucial e a carta com a palavra cadáver enquanto seguiam editando o filme e a série. E só no início de 2015, eles finalmente entregaram essa informação às autoridades. Pouco antes do episódio final ir ao ar, adicionando um senso de drama à estreia programada da reportagem investigativa. Número 6. A série documental de televisão Making a Murderer, escrita e dirigida por Laura Ricciardi e Moira Demos, narrou a vida de Steven Avery, um homem que foi condenado injustamente por um crime e cumpriu 18 anos de prisão por isso. Avery, um homem do condado de Manitowoc, Wisconsin, foi acusado de agredir e tentar matar Penny Bernstein. A primeira temporada da série documental de True Crime gira em torno do período entre 1985 e 2007, a prisão, condenação, exoneração e libertação de Avery. Também detalha o processo civil que ele moveria contra o condado de Manitowoc. 2 anos depois, a série revela que Avery é preso novamente, desta vez pelo homicídio de Teresa Halbach em 2005. Os últimos episódios da primeira temporada retratam uma segunda série de eventos, incluindo a prisão, acusação e condenação de Avery e de seu sobrinho, Brendan Dassey. A segunda temporada de Making a Murderer explora as consequências das condenações dos parentes e foca nas famílias de ambos. Ela também detalha a investigação e as descobertas da nova advogada de Avery, que defende sua inocência e afirma que ele foi coagido a confessar pelos promotores, uma violação dos seus direitos constitucionais. Assim como em Living Neverland, espectadores, críticos e especialistas jurídicos disseram que a série era muito tendenciosa. Eles disseram que Making a Murderer era tendencioso a favor de Avery e parecia mais uma peça de defesa unilateral do que jornalismo objetivo, ignorando completamente o propósito dos documentários, que é informar. Informar o público sobre toda a história. A série omite evidências importantes e manipula cronogramas críticos, sugerindo má conduta policial. As principais evidências incluem provas incriminatórias, forenses e circunstanciais apresentadas pela promotoria durante o julgamento, evidências balísticas, DNA encontrado no veículo de Teresa Halbach, pertences queimados, ligações telefônicas disfarçadas, um pseudônimo e pedidos específicos feitos pela defesa, que foram brevemente mencionados no documentário, minimizados, distorcidos para apoiar a narrativa de defesa ou completamente omitidos da série. Ao deixar de fora, intencionalmente, as evidências científicas mais fortes da acusação, os documentaristas levaram os espectadores a acreditar que as autoridades envolvidas no caso incriminaram Avery de forma maliciosa. A indignação pública que se seguiu levou a petições online e ameaças reais contra os investigadores que participaram do caso. A série trouxe uma representação distorcida, levando a um processo por difamação contra a Netflix e os cineastas. Especificamente movido por André Colbore, um ex-sargento do condado de Manitowoc, que foi uma das vítimas. Teve a vida transformada pelo programa e agora sente que está em uma zona de combate pela comoção pública. Número 5. No início do ano, a Netflix lançou o documentário de True Crime O Acidente, que explora os eventos de julho de 2022, quando a adolescente Mackenzie Shirilla colidiu intencionalmente seu carro contra uma parede de tijolos em Ohio. O acidente resultou na morte do namorado de Shirilla, Dominique Russo, assim como de seu amigo Devian Flanagan. Os fatos resultaram na condenação de Shirilla por homicídio e em 2 penas de prisão perpétua, com possibilidade de liberdade condicional após 15 anos. A defesa argumentou que ela sofreu um episódio médico causado por potes, o que provocou um desmaio, mas o juiz responsável rejeitou a defesa médica. Vídeos e histórico de conflitos no relacionamento indicaram intenção e malícia. O
O acidente relembra a noite fatal em que Shirilla, Russo e Flanagan voltavam para casa após a reunião de formatura do ensino médio. O filme explora diferentes perspectivas ao longo do tempo, abordando personas online, entrevistas com familiares e a primeira entrevista de Shirilla na prisão. Embora o documentário tenha conseguido explorar perspectivas alternadas e mergulhar na mente da pessoa por trás do crime, ele também é culpado de omitir algumas provas condenatórias, o que levou a uma intensa análise e reação pública, chegando até a criação de listas dos 10 principais itens de evidência que foram deixados de fora do filme. O acidente mostra ao público as descobertas e explicações do promotor Tim Troop, que contratou um especialista automotivo para analisar o caso. Porém, ao abordar essa teoria, o documentário não explora a possibilidade de o evento não ter sido acidental. Na verdade, ele apresenta uma narrativa completamente diferente no lugar da conclusão que foi baseada em evidências. A teoria era que o veículo dirigido por Shirilla foi adulterado. O documentário sugere que cortaram os freios dela, mas não havia evidências para isso. Embora o documentário discuta bastante as imagens das câmeras de segurança naquela noite, não cita que não foi a primeira vez que Shirilla fez esse trajeto. Dias antes da tragédia, ela teria dirigido por essa estrada, que não costuma usar, levando a promotoria a crer que foi um ensaio e sugerindo premeditação. O acidente, como os espectadores notaram, também deixou de apresentar depoimentos autênticos de pessoas da vida da ré, além da família e dos amigos próximos. Investigadores descobriram que Shirilla idolatrava Regina George, personagem agressiva e cruel de Meninas Malvadas. O documentário exalta e humaniza a motorista, enquanto trata inadequadamente a família das vítimas. Os espectadores ficaram indignados com os comentários feitos pelos pais de Shirilla, que demonstraram falta de empatia no filme. Foram vistos como coniventes com a filha, mas várias pessoas entrevistadas para o documentário depois disseram que muito mais foi falado do que mostrado no final. Familiares e amigos, desde então, tentaram preencher as principais lacunas deixadas pelo acidente, incluindo esclarecimentos sobre a responsabilidade. As famílias das vítimas também demonstraram frustração porque o filme deu nova plataforma à infratora, reacendendo o drama nas redes sociais, onde muitos ainda defendem ou valorizam Shirilla. Uma família compartilhou uma petição contra infratores que usam seus crimes para benefício próprio. Número 4. Foi a escritora e documentarista Jenny Popwell quem nos trouxe o documentário policial americano American Murder, A Família ao Lado, que gira em torno dos homicídios da família Watts em 2018, ocorridos em Frederick, Colorado. O filme reúne postagens em redes sociais, registros oficiais, gravações caseiras e mensagens de texto para reconstruir os fatos. O documentário se desenvolve como um mistério de imagens encontradas, focado no assassino Chris Watts, que matou sua família, algo só revelado na metade do filme. Também vemos citações de familiares, amigos e mensagens de texto incriminadoras. O documentário não só aborda a extensão do crime, mas também nos envolve em várias teorias na tentativa de explicar por que Chris Watts cometeu esses homicídios. Em menos de um mês após seu lançamento, American Murder, A Família ao Lado, estava sendo assistido em até 52 milhões de lares, tornando-se o filme mais assistido da Netflix naquele momento. Foi em 52 milhões de lares, no primeiro mês após o lançamento, que os espectadores testemunharam uma invasão de privacidade e exploração em nome do entretenimento. O filme recebeu críticas por seu teor voyeurístico e elementos indiscriminados e íntimos. O público se sentiu desconfortável ao ver o documentário expor mensagens privadas entre o infrator e sua esposa. As mensagens incluíam elementos privados do casamento e trocas íntimas entre o casal, sendo que um deles se tornaria vítima de familicídio. Os críticos ficaram analisando e questionando a ética por trás da exposição de detalhes tão vulneráveis que também pareciam desnecessários para o tema abordado. O documentário deu novo significado ao termo expor.
O filme também enfrentaria forte reação negativa ao usar a vida online de Shannon Watts, uma das vítimas. Ao utilizar extensivamente a presença dela nas redes sociais, o documentário acabou abrindo as portas para que usuários das redes sociais encontrassem e analisassem a vida da vítima, incluindo seu casamento, sua forma de criar os filhos e seu estilo de vida, levando a uma situação humilhante de culpabilização da vítima. Críticos afirmam que limites éticos foram ultrapassados para lucrar com um evento perturbador. Além disso, o documentário, que deveria analisar os homicídios ocorridos e explicar suas causas e brutalidade, não respondeu a nenhuma dessas questões. Não ofereceu nenhum insight psicológico sobre a mente de Chris Watts e não explorou os sinais de alerta da violência doméstica, mas sim focou em sensacionalizar uma tragédia. Número 3. O que Jennifer fez é um documentário canadense de true crime que foi lançado na Netflix em 2024, outro documentário escrito e dirigido por Jenny Popwell. Ele aprofunda o caso de uma canadense chamada Jennifer Pan, que orquestrou um perturbador plano de homicídio por encomenda contra seus pais em Markham, Ontário, em 2010. Naquele ano, Pan ligou para o 911 para relatar que 3 homens armados haviam entrado em sua casa e ferido fatalmente sua mãe, Beach Hapan, deixando seu pai, Kwe Han Pan, em coma. Nas investigações, detetives passaram a duvidar da versão de Pan sobre o ocorrido. Registros telefônicos e conversas indicam ligação entre Pan e os agressores contratados. 4 anos após o crime, a mulher foi condenada por homicídio em primeiro grau e tentativa de homicídio contra o pai. Ela foi posteriormente condenada à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional por 25 anos. O que Jennifer fez aborda eventos, investigação e consequências em detalhes impactantes e teria sido um sucesso entre fãs de crimes reais, não fosse a polêmica com IA que gerou insatisfação. Durante o filme, muitos espectadores notaram anomalias peculiares. Rostos distorcidos, traços especiais, dentes e dedos deformados levaram público e críticos a acreditar que os criadores usaram inteligência artificial. Os exemplos mais notáveis ocorrem aos 28 minutos, quando várias fotos do infrator são mostradas em sequência. As imagens mostram uma mulher feliz, com a descrição: Jennifer era extrovertida, confiante e genuína, dita ao som de piano melancólico durante o slideshow. Em uma das imagens, Pen aparece fazendo sinais de paz, mas os dedos de ambas as mãos estão distorcidos e sem sentido. Na imagem, fotógrafos podem ser vistos ao fundo, aparentemente mostrando fotos sem sentido. Em outra foto, um dos dentes da frente dela se alonga e se une ao dente inferior. Na mesma imagem, uma orelha dela está deformada. Essas são dificuldades comuns que a IA enfrenta ao tentar retratar um ser humano, permitindo que os espectadores identifiquem corretamente quando estão vendo algo real e quando estão vendo algo falso. Quando a IA é aberta e gratuita para todos, há grande oposição, principalmente por riscos de manipulação de pessoas e eventos reais. Críticos destacam que material feito por IA já é comum no entretenimento, como em cartazes de filmes, mas usar essa tecnologia para criar imagens de uma pessoa real certamente gera questionamentos. Usar esses elementos em um documentário de true crime sobre a vida real abre espaço para fabricar a própria realidade, manipulando uma história real. É adulterar e reinventar um evento perturbador apenas para fins de entretenimento. O possível uso de IA em O que Jennifer fez colocou a autenticidade em questão. Jornalistas criticam o uso dessa tecnologia para modificar evidências visuais em documentários que deveriam ser não ficcionais. Alterar registros históricos e criar imagens falsas de alguém é considerado manipulação da verdade. O produtor executivo do filme negou o uso de inteligência artificial no documentário e disse que o que os espectadores veem é só resultado da edição. Ele afirma que as anomalias são efeitos colaterais normais e não intencionais da melhoria e aumento digital da nitidez. Críticos rejeitaram a explicação e consideraram a manipulação escandalosa.
Número 2. Sky Brogman dirigiu o documentário americano Dead Asleep, sobre o caso de Randy Herman Jr. Ele foi condenado por homicídio após supostamente matar sua amiga de infância e colega de quarto, Brooke Preston. O documentário de 2021 aprofunda não apenas os eventos que aconteceram, mas também a defesa de Herman, na qual ele afirma ser inocente porque estava sonâmbulo quando cometeu o ato criminoso em 2017. O filme analisa a viabilidade da defesa extremamente rara de sonambulismo. Baseia-se em entrevistas com equipes jurídicas, familiares da vítima, especialistas em sono e o réu, preso durante a produção do documentário. Os advogados de Herman alegaram que ele sofria de parassonia, categoria de distúrbios do sono que causam comportamentos e movimentos indesejados. Os advogados alegaram que o réu não se lembra dos fatos ocorridos. O filme enfatiza demais a defesa do sonambulismo, tornando-o sensacionalista em vez de informativo. Mas não foi apenas a natureza de priorizar o lucro em detrimento da ética que levou à indignação pública, à forte reação negativa e às críticas severas no Rotten Tomatoes. Houve desrespeito ao consentimento da família de Brooke Preston ao seguir com o documentário. Os Prestons recusaram participar do documentário após descobrirem que o objetivo era favorecer o assassino, retratando-o de forma simpática, em vez de responsabilizá-lo por suas ações. A família da vítima pediu para que o documentário não fosse exibido e ficou muito abalada ao saber que os produtores continuaram mesmo assim. O documentário acabou incluindo gravações extremamente angustiantes, incluindo a ligação feita para os serviços de emergência. Quando os detetives avisaram os pais sobre a tragédia, críticos apontaram a falta de empatia como exemplo de true crime antiético e espectadores chamaram Dead Asleep de repugnante. A família da vítima lançou uma petição para que a Hulu remova o documentário, alegando que foi publicado sem sua permissão. Outros parentes iniciaram campanha nas redes sociais para alertar que o filme foi feito sem seu consentimento. Na verdade, foi feito mesmo após a família insistir que não deveria. O público percebeu que Dead Asleep não é uma peça informativa sobre um caso criminal, mas sim a exploração de uma vítima cujo homicídio foi usado como isca de cliques. Número 1. O Golpista do Tinder é um documentário britânico de true crime feito por Felicity Morris. Foi transmitido na Netflix em 2022, trazendo à tona a história de Simon Leviev, que usou o conhecido aplicativo de namoro Tinder para se conectar com pessoas desavisadas e manipulá-las emocionalmente para sustentar seu estilo de vida luxuoso. Ele usava o pretexto de precisar de dinheiro para escapar de seus inimigos, a fim de obter apoio financeiro de suas vítimas. O filme é sobre um magnata dos diamantes que viajava de jato, usava a internet para enganar mulheres e tirar milhões delas. Mostra como jornalistas investigativos noruegueses descobriram a verdadeira identidade de Leviev, revelando que seu nome era Shimon Hayat, com a ajuda da namorada Eileen Coleman. Publicaram seu passado sombrio e fraudulento, expondo quem ele realmente era. Embora o Golpista do Tinder tenha alcançado 97% no Rotten Tomatoes e recebido críticas muito positivas de profissionais, o documentário ainda enfrentou algumas reações negativas. Mesmo sendo vítimas de fraude internacional, as mulheres do documentário sofreram ataques online após serem retratadas de forma equivocada. Isso abriu espaço para narrativas de culpabilização das vítimas e misoginia. Críticos e comentaristas nas redes sociais afirmaram que mulheres sem ligação com os golpistas eram interesseiras e, abre aspas, tiveram o que mereciam por acreditarem em um homem rico. As vítimas foram questionadas por sua ingenuidade, o que desviou o foco do documentário, cujo objetivo era mostrar o método sofisticado de manipulação psicológica usado pelo golpista. A cultura de culpabilização das vítimas distorceu a denúncia, mostrando uma divisão sexista onde mulheres são retratadas como pessoas sem inteligência. O documentário, sem querer, reforça essa narrativa, apresentando Simon Leviev como nada mais do que um golpista inovador que as vítimas deveriam ter desmascarado.
As mulheres não foram as únicas mal representadas em O Golpista do Tinder. Viajando com Leviev estava seu segurança, Peter Kuleski, que também apareceu várias vezes no filme. Ele foi retratado como alguém que protegia as operações ilegais de Leviev, quando na verdade ele estava apenas fazendo seu trabalho para garantir que nenhum dano físico acontecesse a Leviev. Kuleski ameaçou processar a Netflix e, em carta de cessar e desistir, afirmou que O Golpista do Tinder o retratou negativamente e usou seus vídeos e imagens sem permissão. Desde então, ele afirmou que o filme prejudicou sua reputação e o impediu de trabalhar. Kuleski disse que também foi enganado por Leviev e ainda espera receber seu dinheiro do golpista. Kuleski insiste que o documentário seja removido da plataforma, que a Netflix faça um pedido público de desculpas e que a plataforma lhe pague 5,6 bilhões de dólares a título de indenização. A Netflix se recusou a comentar sobre esse dilema em andamento quando foi procurada por jornalistas. Muito obrigado por assistirem. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de clicar no botão de curtir. Além disso, não se esqueça de se inscrever e clicar no sininho para ficar por dentro de todos os nossos próximos vídeos. Mas, meu nome é Top 5 Unknowns e eu vejo vocês no próximo vídeo.